Olá, graça e paz. Hoje, aqui nesse cenário diferente, eu quero compartilhar com você a respeito de Jesus e a restauração do bem. O Senhor, quando Ele criou os céus e a terra, lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos toda a história da criação, como Deus criou todas as coisas. E nós vimos ali que Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E o Senhor nos criou seres livres e não nos obriga a amá-lo. Me desculpem o barulho. O Senhor escolheu o risco de ser rejeitado, sabendo que o verdadeiro amor só é real onde existe liberdade. Por outro lado, não aceitar o amor divino, ele traz consequências grandiosas em nossa vida. Porque com a falta de amor entram o medo, o ódio e a morte. Quando Satanás, o inimigo de Deus, ele se rebelou contra esse amor, tudo mudou. O universo ficou manchado pela tristeza. Não satisfeito em se separar do amor de Deus, o inimigo iniciou lá no céu, levando anjos a se separarem do amor de Deus. E infelizmente, até hoje, ele faz isso. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele veio a este mundo, morreu numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter direito a viver esse amor eternamente. O Senhor nos ama tanto que ele preparou um plano de redenção, para que eu e você pudéssemos ser resgatados para viver o amor de Deus, do plano original de Deus na criação. E hoje, neste estudo, nós vamos ler como nós podemos ter um posicionamento nesse conflito, no grande conflito que nós vivemos entre o bem e o mal. E como Deus atua para trazer paz e vida àqueles que acreditam nele. Para isso, nós vamos ler uma parábola muito interessante. Essa parábola, ela conta uma história a respeito do trigo e do joio. Jesus falou sobre um semeador que plantava sementes boas em terra fértil. Também havia um inimigo que sabotou a plantação. Na parábola que Jesus contou, na parábola do joio e do trigo, havia também um inimigo que sabotou a plantação, jogando sementes de ervas daninhas. Como as sementes eram pequenas, as ervas daninhas só apareceram quando tudo começou a brotar. Então os trabalhadores se espantaram ao perceber o joio no meio do campo de trigo. Como isso teria acontecido? A vontade deles era de arrancar o joio. Pacientemente, o sábio dono do campo disse para eles esperarem. As raízes das plantas de trigo estavam frágeis. Qualquer movimento brusco poderia arrancá-las e todo o trabalho seria em vão. Então, o joio podia ser arrancado junto com o trigo. E isso acabaria com toda a plantação. Agora nós vamos ler a parábola, comprovar o que a Bíblia está dizendo e vamos entender mais o que ela quer nos ensinar, o que essa parábola nos diz. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler primeiramente os versos de 24 a 30. A parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola. Por que Jesus falava por parábolas? Porque é uma linguagem simples e sábia e de bom entendimento. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio de trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo?
De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes, para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então toda a multidão que estava se despediu. Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, agora dos versos 36 ao 43. Explique-nos a palavra do joio do campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que nós aprendemos com essa parábola? O que o Senhor quis nos ensinar com ela? Onde que se originou o mal? Onde o mal começou? Por que existe mal na terra? Nós vamos ler Apocalipse 12, versos 7 ao 10 e vai nos responder. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Quem é Miguel nas profecias? Jesus. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o mal ele se originou no céu, ele teve início lá no céu com a rebeldia de Lúcifer, um dos anjos, o anjo mais bonito, o anjo responsável pelo coral celestial, um anjo que era respeitado, só estava abaixo de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas ele se rebelou, ele não aceitou a sua condição de anjo, de subordinado à autoridade de Deus e de Jesus. Ele quis ser maior, se exaltar acima de Deus, tomar o trono do Senhor. E por isso ele se rebelou e houve esse grande mal no céu. Agora nós vamos ler o que aconteceu em Ezequiel 28, do 14 ao 17. Lá vai nos explicar mais um pouco a respeito dessa rebeldia desse anjo no céu. Ezequiel 28, do 14 ao 17. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Então, Lúcifer, um anjo de luz,
Ele fez o quê? Ele se exaltou, ele ficou orgulhoso, ele queria o lugar de Deus. Então, por ele ter se exaltado, foi que se originou esse pecado dentro do coração dele. Ele quis tomar o lugar de Deus e por isso essa grande rebeldia. E ele conseguiu convencer terça parte dos anjos, que são milhares de milhares no céu. Ele conseguiu convencer terça parte a o seguirem e a saírem do céu, a serem expulsos do céu junto com ele. E o que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Diante de tudo isso, vamos ler Gênesis 2, do 15 ao 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, ele foi preservado ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor deixou para que nós não o amássemos por obrigação, por imposição, mas que nós o amássemos de todo o nosso coração, porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é o Criador do céu, da terra e de tudo que existe. E qual foi a essência do primeiro pecado? Ainda em Gênesis, vamos ler do capítulo 3, versos de 1 a 6. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para nós entendermos qual foi a essência do primeiro pecado, nós vamos ler Gênesis, capítulo 3, os versos de 1 a 6. Continuando o que nós lemos no vídeo anterior. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui nós vemos o primeiro pecado. E qual foi a essência desse primeiro pecado? Foi rebeldia, rebeldia contra Deus. Porque Deus disse que se eles comessem, eles certamente morreriam. E o inimigo, tentando enganá-los, disse que eles não morreriam. E de fato eles comeram fruto e não morreram naquele instante. Mas a partir daquele momento, a morte veio a fazer parte do nosso mundo. Porque nós somos feitos para a eternidade. Mas a partir do pecado, juntamente com o pecado, a morte veio fazer parte das nossas vidas. E é por isso, por causa da morte, que nós sofremos tanto todos os dias. Quando um ente querido nosso falece, é uma dor, um sofrimento tão grande, porque nós não fomos feitos para passar pela morte. Nós fomos feitos para passar toda a eternidade ao lado do nosso Criador. O inimigo das nossas vidas, que com o pecado trouxe a morte ao nosso meio. E por falar em pecado, o que é pecado? 1 João 3,4 nos responde: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia nos responde que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E que lei é essa? Nós vamos estudar aqui nos próximos estudos quais são essas leis de Deus, quais são as leis do Senhor que nós transgredimos. E qual é a consequência final que o pecado traz em resposta a Deus e todo esse mal que existe aqui nesse mundo. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor quer nos dar a vida eterna, mas o inimigo das nossas almas, ele quer nos dar a morte. Então, para isso, nós precisamos permanecer na presença de Jesus, não brincar com o pecado, orar para não cair em tentação e resistir